Olá a todos, voltamos aqui ao tema das pessoas com deficiência, das suas dificuldades, dos seus desafios e temos connosco mais uma vez a Catarina Paiva Oliveira, a Diana Dias e a Ana Vanessa para abordarmos esta temática tão importante na nossa sociedade. E eu começaria, antes de falarmos do que é que a legislação prevê e o que é que um cidadão que tenha deficiência, uma pessoa com deficiência pode requerer do Estado, depois se o Estado dá ou não, isso é outro tema, e isso é algo que vamos falar a seguir. A primeira questão que eu queria colocar, só para encerrar a empatia e a forma como a sociedade se deve relacionar com as pessoas com deficiência, é uma pergunta que é quase como uma provocação e começaríamos, se calhar, até pela Catarina, que é, não acham, e a pergunta é para as três, naturalmente, mas começaríamos pela Catarina, mas qualquer uma de vós pode interromper. Não acham que, por vezes, as pessoas com deficiência também utilizam essa deficiência de uma forma que, se calhar, não é a mais correta? Bom, isso é um tema muito sensível, ou seja... Não, no sentido... é uma pergunta que eu Não, coloco. super legítima, super legítima. Eu acho que nós, como em todas as pessoas, nós temos que entender que diferentes pessoas levam a sua vida de diferente forma. E obviamente que eu acho que aqui acontecem várias coisas. Eu acho que há parte das pessoas com deficiência que encaram a sua deficiência e que muitas vezes até se posicionam de forma mais vitimista ou mais... Ou até acatam de alguma forma o vitimismo e a forma como a sociedade as vê também como inferiores ou tudo mais, e estão confortáveis com isso, o que eu acho que acaba por ser um bocadinho contraproducente a evolução e a desconstrução, a desmistificação de todos estes estereótipos e de todos estes estigmas. Agora, o que eu acho que acontece mais, e é preciso falar sobre isto, é a quantidade de pessoas com deficiência que, principalmente pessoas, e eu acho que depois a Eliana poderá avançar mais com este tema, porque a deficiência dela é congénita e a minha é adquirida, e a da Ana não sei bem, mas também a Ana poderá falar da experiência dela. Eu acho que há muitas pessoas, e eu tenho amigas próximas que me partilham muito isto, principalmente com deficiências congénitas, que crescem e vivem em ambientes altamente capacitistas e, portanto, altamente portanto, ultraprotetores e muito que as fazem entender, ou que os fazem entender como seres humanos inferiores e que não vão ser capazes e que não podem e que não são merecedores e que são um fardo e um peso para a família e para a sociedade, e aquelas pessoas crescem com aquela crença. E quando se cresce com aquela crença, a pessoa automaticamente se posiciona, muitas vezes ela própria se exclui porque não quer ser um peso para o grupo de amigos, ser um peso para a empresa que a quer contratar, mas diz que é tudo muito complicado e, portanto, a pessoa sai logo de perspectiva porque não se quer magoar, ser um peso para a família e, portanto, se a família diz, não, tu não podes fazer esta viagem porque não dá, ela vai acatar aquela ordem e, portanto, eu acho que isto acontece muito. E, por exemplo, no meu caso, que adquiri uma deficiência aos 27 anos, para mim, eu até digo que no sentido que foi uma sorte, eu já era uma mulher formada e eu já entendia muito bem quem era a Catarina, e quando eu me sento numa cadeira de rodas e de repente eu posso fazer tudo quando estou de pé e já não posso fazer tudo quando estou sentada numa cadeira de rodas, aquilo mexeu com o meu interior, de género, não, isto não é possível, quer dizer, é muito incongruente. Portanto, eu acho que há uma exclusão muitas vezes das próprias pessoas com deficiência, mas maioritariamente por todas as barreiras que lhes impõem. Eu gostava só de partilhar uma situação que aconteceu uma vez que estava a dar uma formação e no final uma das pessoas a quem dei formação disse-me: olha, Catarina, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar tão abertamente sobre todas as questões, todas as minhas dúvidas como tive consigo. Perguntei tudo, falamos aqui de uma forma muito relaxada sobre um tema que me incomoda muito, mas a verdade, porque ela atendia ao público, e ela disse, a verdade é que muitas vezes as pessoas com deficiência, quando chegam à minha beira, chegam muito revoltadas, porque vêm a reclamar alguma coisa, e chegam muito, não sei, é muito difícil abordá-las, e abordar e comunicar com elas. E eu estava-lhes a dizer que muitas vezes é preciso pensar
que nós, durante o nosso dia-a-dia, sofremos inúmeras microagressões. Eu, desde o momento em que saio de casa, eu vou encontrar 1500 obstáculos que me vão desgastando a energia ao longo do dia. Eu vou encontrar imensas pessoas que me fazem perguntas invasivas, que me vão desgastando a energia. Eu vou encontrar imensas pessoas que não me perguntam o que é que eu quero tomar num café, vão me perguntar ao meu namorado, porque acham que eu não tenho autonomia de decidir se quero um café, uma meia de leite ou um compal de maracujá. Eu tenho imensas pessoas, eu vou a um restaurante à noite e eu não sei se posso ir à casa de banho, porque não há casa de banho adaptada. Eu vou estacionar o meu carro e tenho uma pessoa sem dístico estacionado no único lugar onde eu consigo estacionar. Portanto, isto são, vamos muito comumente falando, marteladas que nós vamos levando na cabeça e depois às tantas, quando chegamos a um sítio onde estamos a pagar, vamos usufruir de um serviço e esse sítio também não nos oferece equidade e acessibilidade, a maior parte das pessoas já estão com os cabelos em pé. E, portanto, é muito importante considerar que nem todos nós partimos da mesma linha e nem todos nós temos o dia tão tranquilo como é o caso das pessoas com deficiência. Portanto, às vezes é muito complicado aqui, nós não vemos o que está por trás, só vemos ali a pessoa e eles são todos uns revoltados. Não é bem assim. Muitas vezes levamos várias marteladas que nada têm a ver, muitas vezes, e só para terminar, com a nossa deficiência em si. Porque eu, com a minha deficiência em casa, eu estou bem. O problema é quando eu saio à rua e eu tenho imensas barreiras que me começam a deitar abaixo, digamos assim. É exaustivo, é exaustivo. É isso. Pegando aqui nas palavras da Catarina, peço desculpa de antecipar-me. No outro dia fazia uma pergunta, nunca te perguntaste o que é que deu a ti a deficiência? Não. A questão que eu sempre me fiz é porque é que a sociedade não me aceita? Porque é tanto constrangimento? Porque é que eu sinto que sou uma posição? Não que o meu seio familiar e de amigos me educou noutro sentido. Tens uma deficiência, sim, ok, tudo bem, mas tens direito a ser integrada como qualquer outra cidadã, desde o pré-escolar, como referia no primeiro episódio. Portanto, como eu disse, eu tenho nanismo diastrófico, utilizando uma linguagem mais comum, eu sou anã, e portanto, eu com 3 anos, quando entrei para o pré-escolar, se calhar tinha mais ou menos a mesma altura que os meus colegas. Eu nunca sofri, posso me gabar que nunca sofri por parte do meu grupo de amigos que sempre me defenderam, mas a educadora, por exemplo, com 3 anos de idade, me deixava mais dentro, na sala dos bebês e para a rua, para o pinhal, para fazer passeios, o que quer que se fosse. Portanto, eu desde cedo, como dizia a Catarina, senti que, ok, a educação que me deram foi no sentido de integrar e tenho esse direito, foi sempre uma coisa que me dada de uma forma mais normal possível, porque os meus pais nunca me deixaram de ir a um supermercado ou a um restaurante ou um aniversário e deixavam-me em casa ou com os meus avós, nada disso. Portanto, porque é que a sociedade... tive a sorte de ter amigos e ter pais que me acompanham, mas é exaustivo. Portanto, os meus pais já não têm que fazer essa luta, agora sou eu como pessoa adulta, mas é desgastante, porque não sou desde aquela altura e a sociedade não é. Claro. Não é? Claro. Agora passamos então àquele tema que até era o início disto tudo, mas que de facto foi atirado porque eu, pela forma como nós temos vindo a conversar no nosso podcast, acho que isto é mais até uma questão de sensibilização social, que depois o resto poderá ser e deverá ser decorrência de tudo isto, porque quanto maior for a consciência social existente em relação a esta problemática, mais fácil, parece-me, será as adaptações que são necessárias, por exemplo, em acessibilidades aos edifícios públicos. E eu começaria por aí agora, aliás, continuaria por aí agora, que é como é que, e aqui dizendo diretamente, como é que é possível um Estado que tem a legislação que tem em matéria de proteção e de inclusão de pessoas com deficiência, ter edifícios públicos, perdoem-me, os edifícios públicos como tribunais,
sem acessibilidades adequadas às pessoas com deficiência. Qual a moral de quem faz legislação bonitinha, lindinha, toda com tudo o que deve ter, e depois, nos seus edifícios, não respeita essa legislação? O que é que vocês acham? Primeiro, dividirem em duas perguntas. A primeira, e começaria aqui pela Eliana, naturalmente, porque é a única que tem este defeito de ser advogada. Mas, claro, todas, queria ouvir todas em relação a esta questão, que é, primeiro, acham que a legislação que existe é suficiente, é adequada? Segundo, se é cumprida. Se é suficiente, comparativamente até com aquilo que eu vejo que se pratica até em países da União Europeia, não é suficiente. Temos um atraso, se calhar, não diria de 50 anos, mas de 30, enfim. Mas a legislação que existe faria a diferença se fosse possível. O grande problema é mesmo esse. Não se dá execuibilidade às coisas, ou à legislação que existe. E, portanto, se não começarmos a dar execuibilidade àquilo que já existe, dificilmente conseguimos perceber na prática se é ajustável ou não, se há necessidade de ajustar, e, portanto, se nós não virmos os resultados práticos, nunca vamos evoluir. E o princípio, eu acho que seria esse, era dar execuibilidade efetiva, passa a redundância, à legislação que já existe, para não termos situações, e puxando aqui um bocadinho a brasa da minha sardinha, absolutamente deprimentes, como as que eu vi, e as minhas colegas se calhar também em edifícios públicos, mas noutro setor profissional, de ter que aguardar que se chamem os bombeiros sapadores para me transportarem para o piso de cima de um edifício público, ou para me descerem, ou então ter que recorrer à amabilidade dos funcionários dos serviços públicos para transpor essas barreiras físicas, correndo o risco de algum dia até alguém se magoar. Portanto, eu acho que o primeiro passo era dar efetividade e execuibilidade àquilo que existe. Partindo daí, abrindo consciências, para perceber o que é que é preciso ajustar. Lá está, ter abertura para fazer. Sim. Eu, no fundo, e agora se calhar passo à Ana, que é perguntar quais é que são, em face da legislação que existe, em face de tudo o que nós vamos tendo alguma noção enquanto pessoas sem deficiência, quais é que são as principais dificuldades e desafios de uma pessoa com deficiência perante a legislação que existe, perante a forma como ela é ou não executada? Se pudéssemos fazer aqui nem é resumo, mas elencar algumas das principais dificuldades e desafios, quais é que elencaria, Ana? Eu resumiria a 3. Ajudas técnicas, a morosidade do processo é enorme, e aquilo que é exigido é absurdo. Falamos em anos, por exemplo, uma cadeira de rodas 2 ou 3 anos, o que eu posso dizer seguinte, que... Ana, o processo refere-se a quê especificamente? Porque, pronto, não é do conhecimento geral, e aqui estamos a falar para a sociedade, espero eu, em geral. Porque o objetivo é que este podcast seja ouvido pelo maior número possível de pessoas. Esse processo que refere é um processo para obtenção de quê? O que é esse processo? Por exemplo, eu posso referir a obtenção, por exemplo, de uma cadeira de rodas, que passa por uma avaliação, posteriormente aquisição de orçamentos, preenchimento de uma ficha, submissão à Segurança Social ou ao Centro de Emprego, dependendo da situação em que a pessoa está. Se a pessoa estiver a trabalhar, poderá fazê-lo pelo Centro de Emprego, caso contrário terá que ser ou através do hospital ou da Segurança Social, e depois todo o processo que demora até obter uma resposta por parte da Segurança Social, e estou a falar no meu caso específico, não da atual cadeira de rodas que tenho,
que por acaso tive sorte de ser através do Centro de Emprego, na altura, agora já não seria possível, mas a anterior, quando um dos equipamentos da cadeira veio, já não estava adequado à evolução que a minha doença tinha. Portanto, estamos a Quanto tempo falar é que durou? 3 anos. 3 anos. E estamos a falar, é muito tempo, depois também o recurso aos apoios sociais, para já a falta de informação, a dificuldade que é em ligar, por exemplo, eu já tive várias questões, eu ligo para a Segurança Social, não sabem responder, literalmente, não sabem responder, e dão respostas que eu tenho a noção. Eu dá-me vontade de dizer, a senhora sabe tanto como eu, porque literalmente é o que se passa, a pessoa não sabe responder, eu fico a saber o mesmo, eu Mas fico às porquê é vezes que com a acha impressão... que as pessoas não sabem responder? Não conhecem a legislação, não são formadas? Eu acho que há muita falta de formação. Acho que não sei que tipo de formação, se eu estarei a falar com pessoas de idade mais antiga, não sei se estou a falar com pessoas que realmente têm formação, uma formação generalizada, mas estamos a falar em formação específica na área da deficiência e dos apoios que as pessoas com deficiência podem recorrer. Por exemplo, eu recentemente liguei para a Segurança Social para me informar acerca da tarifa social e a senhora interrompeu o telefonema 2 vezes porque ia perguntar a uma colega, que perguntou também a outra colega e a senhora disse-me, olha, de facto não tem direito à tarifa social. O que é certo é que a tarifa social 2 semanas depois foi ativa, não sei. Não consigo explicar porque é que afinal eu já tenho direito, se eu não tinha e porquê, eu não consegui perceber. Ana, diga-me o seguinte, então, e todas podem falar naturalmente, o que eu me apercebo, pelo que me acaba de dizer, é que nós temos uma legislação, mas que precisa, como é óbvio, de ter uma execução que passa quer pela formação de quem vos tem que dar essa informação, quer pela criação das condições materiais para que vos seja permitido exercer os vossos direitos. É isto. Sim, é uma divisão entre estes dois. Isto são as grandes dificuldades que vocês sentem de execução da legislação, ou poderemos ainda elencar outras? De facto, as coisas existem, o recurso às ajudas técnicas existe. O problema é todo o processo até lá e todas as pessoas que tratam do processo estarem ou não familiarizadas com a situação, com a legislação, que é a perspectiva de quem recorre aos apoios sociais, às ajudas técnicas, é que de facto as pessoas não sabem responder e não sabem tratar do processo. Peço desculpa, e eu penso, sim. Vanessa, peço desculpa, e acrescentar outra questão, porque é inadmissível que deem respostas na Segurança Social, provavelmente se calhar passaste pela mesma situação, ter respostas do género, pois já vai tarde. Há uma época específica que vai ter que recorrer. Ou vocês pais de deficientes e deficientes sabem tudo, formem-se entre vós. É vergonhoso. Não é? Eu antes de ser advogada, e claramente não sei tudo, também tenho necessidade de ir ao serviço, ir à procura e dar respostas destas. Claro. Sim, a mim também já me responderam, já deveria saber, já... Não deveria saber, se eu estou aqui é para perguntar. Claro. Eu acho que eu concordo plenamente com tudo o que foi dito e efetivamente o que eu sinto, até porque agora trabalhando mais nessa área também muitas vezes, nas redes sociais que falávamos há bocado, transmito muita informação e depois apercebo-me da quantidade de histórias que chegam até mim e que, ou seja, que eu vivo, mas que depois chegam até mim e que eu fico ainda mais chocada. Eu acho que quando falamos de acessibilidades, falta um cumprimento urgente da legislação e falta uma fiscalização.
com aplicabilidade depois de coimas ou de responsabilização. Tem que acontecer, porque é completamente impossível. Eu comecei a ler o Decreto-Lei 163 e realmente, embora eu acho que precise dali de algumas revisões, está lá muita coisa que eu depois ando nas ruas e não as vejo. E eu penso, então, isto Por claramente... exemplo, Catarina. Quer dizer, estabelecimentos claramente que deveriam ter acessibilidade, acessibilidade física, e não têm. Quer dizer, isto é completamente impossível. Não é possível. Ou estabelecimentos que têm dimensões, por exemplo, para ter uma casa de banho adaptada e não têm. E, portanto, isto Pois tem é, tem que ir lá alguém fiscalizar. Diga, Ana, desculpa. e depois é-nos respondido, olha, tem que ter paciência, Ah pá, por amor de olha, tem Deus. que, olha, damos aqui um jeitinho para entrar, Claro, Ou chamamos estamos a alguém tratar pessoal. do assunto há não sei quantos claro, anos, claro. estamos à espera. Sim. E depois há uma questão muito importante, a questão das ajudas técnicas, para mim é gritante. Peço Quer dizer, desculpa, o que é que são ajudas técnicas? são cadeiras de rodas, Ok. produtos de apoio. Portanto, produtos de apoio, Peço desculpa. existe A higiene, exatamente, existe o sistema SAPA, não é? Que é o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, onde as pessoas podem ir consultar os produtos de apoio que podem ser pedidos, não é? Mas depois isto aqui há muitas questões, que é, eu tenho imensa gente que me diz, e isto é bom que as pessoas saibam, que me diz que nem sequer sabe o que é um atestado multiusos. O atestado multiusos é o atestado que atesta a nossa incapacidade, que deve ser pedido e que tem que ser pedido para depois podermos pedir as ajudas técnicas e os produtos de apoio. Há muita gente que nem sequer sabe. Eu tenho uma amiga minha que tem uma deficiência quase desde que nasceu e só muito recentemente é que pediu a sua primeira cadeira de rodas pelo centro de emprego, ok? Ela O tem que é que isso 27 se anos. deve? O que é que isso se deve, Catarina? E eu acho que é falta de é desinformação total. E o que a Ana disse é muito verdade. A questão de eu ter pessoas, por exemplo, eu vou só dar este exemplo, eu tenho uma lesão medular e tenho bexiga neurogénica, ou seja, a minha bexiga é como se não mexesse. E, portanto, eu utilizo umas sondas, é um tubinho, digamos assim, para ir à casa de banho. Imaginem, uma caixa de sondas custa 50 euros. E eu uso para aí 6 por mês, ok? E é 100% comparticipado pelo SNS. Mas, e isto eu peço à minha médica de família a receita segue para a farmácia, eu vou lá buscar o meu produto de apoio. É também um produto de apoio, ok? Portanto, para a minha vida. Há muita gente que não sabe disto. Há pessoas que estão a pagar estes produtos, porque muitas vezes ligam para as entidades ou vão ao médico e o médico diz, ai, não tem direito a isso. Porque o médico não sabe, não vai procurar informação e isto acontece na Segurança Social também. E isto Como é tem que que ser isso posto se cá para poderia fora. resolver, Catarina? Era criar um centro de apoio específico, certo? Tem que ser, tem que ser. Esta informação tem que ser difundida. Eu uma vez estava a trabalhar com uma marca e disseram-me nessa marca que tiveram conhecimento de pessoas que esterilizavam as suas sondas em água a ferver, em panelas, porque não tinham dinheiro para comprar mais, para poderem ir à casa de banho outra vez. E isto produtos que são 100% comparticipados pelo nosso SNS. Isto, claro, em aldeias, em zonas onde a informação muito menos chega. Portanto, isto é completamente inadmissível. Então, portanto, é preciso pôr esta. E por muito duro que seja falar destas coisas, nós temos que falar destas coisas. É inadmissível, o que a Ana estava a dizer, já aconteceu com um amigo meu, de ligar para a Segurança Social e de lhe dizerem você não tem direito, e eu com um atestado com a mesma incapacidade que ele, a dizer tu tens direito a isso, a senhora não te sabe informar. E, portanto, isto é uma luta. Quer dizer, quem desliga aquele telefone e pensa eu não tenho direito, vou dar 5.000 euros pela minha próxima cadeira de rodas, quando nós temos direito a uma cadeira de rodas pela Segurança Social ou Centro de Emprego. É inadmissível. Eu acho que há uma falta de informação. A informação está lá, mas não é difundida. Não sei, não faço e não é ideia. por falta de procura muitas das vezes. Pois, acredito. Mas... E assim, só terminando, Não, claro. a morosidade é completamente inadmissível também, porque nós estarmos, eu gostava muito que as pessoas tivessem noção disto, e eu estar 2 anos à espera de uma cadeira de rodas significa que eu durante 2 anos, se eu tiver a sorte de ter outra, por exemplo, quando saí do centro de reabilitação, eu tive a sorte, um amigo meu que já estava na cadeira há 20 anos emprestou-me uma cadeira dele leve para eu fazer a minha vida, porque senão eu sou uma pessoa ativa, que a minha cadeira de rodas pesa 4 quilos para que eu possa ter uma vida ativa e funcional, e uma cadeira de rodas do hospital pesa 20 quilos. E se eu não tiver a minha cadeira de rodas, eu tenho que estar 2 anos com uma cadeira de rodas de 20 quilos, que não se desmonta sequer muitas vezes e que é um grande, passo a expressão, trambolho, e que faz com que eu tenha uma vida muito mais limitada do que uma cadeira de rodas ativa e funcional. Já para não falar de pessoas que não têm outra opção. Portanto, esta morosidade, 2 anos à espera das minhas pernas, basicamente, porque é E isto. deve ser quê, Catarina, esse atraso?
Eu acho que é falta ou seja, não sei se a Eliana poderá dizer melhor, mas eu acho que não há escoamento, Eu não não sei, sei. mas começa por uma falta tremenda de sensibilidade. Pois, Mas acha que Começa por 2 aí. anos é só sensibilidade ou é falta de dinheiro? Não sei. A nós é-nos respondido que é uma questão de gestão da verba. As exato. verbas vêm em janeiro, penso eu, e tem a ver com o número de respostas que eles vão conseguir dar nesse ano. Claro. E com a entrada dos pedidos, com... É inadmissível condicionar a vida de uma pessoa por questões economicistas, que era aquilo que a Catarina dizia há pouco. Todas estas condicionantes juntas tornam-se tão exaustivas a ponto de uma pessoa já não ter forças e ter de ficar estigmatizada em casa a ver televisão o dia inteiro. É inadmissível. Sim. E depois há mais, e depois aqui também vamos voltar um bocadinho atrás à questão da empatia. Nunca aconteceu comigo, mas ouvi uma história de uma pessoa próxima que quis colocar, porque teve um acidente, ficou numa cadeira de rodas, e quis colocar uma plataforma elevatória no seu prédio, portanto, o prédio de casa, e agora, pelos vistos, já não é possível, porque a lei mudou, e não sei se a Eliana saberá melhor, ou o João, a lei mudou entretanto, portanto, com o devido aviso, os condóminos não se podem opor, mas ela esteve 4 anos em tribunal, ou seja, gostava de reforçar, fechada em casa, porque tinha escadas para sair de casa, porque os condóminos não concordavam na colocação de uma plataforma nas escadas para a pessoa sair de casa. Ou seja, é preciso dizer que há aqui uma falta enorme também de empatia da própria sociedade. Isto aconteceu. E eu foi tenho um exemplo, eu tenho escritório no sítio onde estou há 1 ano e picos. E, portanto, para em Leiria, Eliana, é em Leiria? Em Leiria, portanto, Leiria. junto ao Palácio da Justiça. Ok. E, portanto, eu tenho três formas de aceder ao meu escritório. 2 delas com escadas, impossível. Os lugares dos deficientes são poucos, são insuficientes. Bem, quando chove temos uma cadeira elétrica para descarregá-la, para além de ser um perigo para quem o faz, ainda não tenho os apoios técnicos que me permitam retirar a cadeira. Tem que ser com recurso de apoio de familiares, por enquanto. Lá está, porque tudo é muito moroso, ainda não tenho o meu veículo adaptado. Estive à espera da minha cadeira durante 2 anos para poder, a seguir, pedir um carro adaptado para ter a autonomia, espero eu, de forma absoluta. E, portanto, como dizia, só tenho que ter ao meu veículo. E, portanto, tenho uma rua encalçada que tem uns pinos para vedar o acesso portanto, à zona de escritórios. Esses pinos só dão mesmo acesso à zona de escritórios, que é à parte de trás de um prédio habitacional. Pois houve um vizinho que ficou muito abespinhado e muito incomodado com o barulho que a pessoa descarrega na cadeira e com as rampas, e era inadmissível, porque eu, ao retirar o pino para aceder com o carro quase à porta do escritório, não ficar aqui estacionado, me incomodava e, portanto, abrir um precedente para a nossa. Entretanto, fizeram um pedido à Câmara, o pino está fixo. Eu tive que pedir à vereadora da Câmara Municipal de Leiria, ligada ao valor da mobilidade da pessoa com deficiência, enfim, desbloqueei a situação junto. Estou a aguardar. Falta de sensibilidade de uma pessoa. Mas isso é um absurdo. Mas acontece em pleno século XXI. É um absurdo. É verdade. Mas acontece e é bom. E eu gostava também que as pessoas que estivessem a ouvir isto mudassem muito o sentimento, porque eu acho que as pessoas também simpatizam muito, têm empatia do género. Ai, coitados, estas situações são muito... Mas assim, não é isto que nós pretendemos. Isto é uma reclamação Isso é dos a nossos comiseração, direitos. não é? Exatamente. É a comiseração que não se quer. Exatamente. O que eu quero é que as pessoas pensem, caramba, isto está a acontecer, nós fazemos parte da sociedade, nós temos responsabilidade e dever de ajudar a pessoa com deficiência na sua luta. Eu não quero que ninguém fale por mim, eu não quero que ninguém... Agora, e era o que a Eliana também estava a dizer, isto são questões dos nossos direitos. Eu não quero estar a mendigar por uma coisa que é um direito meu, não é? E é por isso é que é preciso falar sobre estas questões. Nós temos, e eu comparo, por exemplo, eu tenho muitos amigos no Brasil, e eu comparo o nosso sistema de atribuição de produtos de apoio, nós temos um grande sistema de atribuição de produtos de apoio. A minha cadeira de rodas é caríssima, e muitas cadeiras de rodas há muito mais caras. Estamos a falar de 10 mil, 13 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros. E o Estado comparticipa em 100%. Agora, não pode demorar 2, 3 anos. Quer dizer, é completamente inadmissível. Claro, claro.
Já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o nosso tempo, mas eu não queria terminar sem, e prometendo naturalmente que para além da conferência, acho que é muito importante voltarmos a falar da temática, mas já falámos aqui de algumas das dificuldades, de alguns dos desafios, ainda haverá outros, como por exemplo a questão dos estacionamentos, a locomoção dentro de casa, a tal dificuldade que existe de inserção no mercado de trabalho e, finalmente, mas sem ser finalmente, infelizmente há mais dificuldades, a discriminação, que me parece, de tudo o que foi aqui dito nos nossos episódios, o principal no meio disto tudo, porque muitas das coisas, pela descrição do que vocês sentem e passam no dia-a-dia que aqui falaram, se as pessoas tivessem uma maior empatia, se as pessoas tivessem uma maior sensibilidade para a situação, muitas das coisas resolviam-se mais facilmente, seguramente. E para terminar, eu queria perguntar-vos às três, falando concretamente, o que é que o advogado pode fazer para ajudar uma pessoa com deficiência, em especial, e o Conselho Regional de Lisboa, naturalmente, na vossa opinião, o que é que poderia ser feito por nós para ajudar as pessoas com deficiência? Se calhar que comece, perdoem-me outra vez, pela pessoa que tem uma deficiência que eu também tenho, que é ser advogado, volto a repetir. Isto ser advogado nos dias que correm já é preciso ter assim alguma, pronto, eu não vou classificar, mas pronto, é preciso ter alguma coragem, seguramente. E partilho aqui com o colega que uma das minhas grandes decepções foi precisamente o contacto com colegas. Não querendo mas em que sentido? Em que sentido? Não compreendem, mas o quê? Os advogados não compreendem as suas dificuldades de locomoção? Porque incomoda, portanto... Mas, Eliana, peço desculpa, diga-me concretamente a situação, sem identificar naturalmente o colega, mas descreva-me uma situação, por exemplo, em que tenha sentido o que refere. Bem, a primeira decepção, e a Vanessa aqui, portanto, eu estudei com a Vanessa em Coimbra, fomos colegas de quarto, e a minha maior decepção foi mesmo na faculdade. Portanto, começou aí na escola do Direito. Eu via a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra com um grande prestígio e as primeiras dificuldades começaram aí, sobretudo na questão física, na questão das barreiras. A Universidade de Coimbra tem um gabinete de apoio ao aluno deficiente que, em particular, no meu caso, não deu uma resposta suficiente. E, portanto, primeiro que a Faculdade de Direito tivesse uma rampa de entrada, neste momento tem uma de pedra, nos primeiros anos não foi assim. No exercício da profissão, portanto, nós advogados, como o colega dizia, temos quase que ser super-heróis e, portanto, não dormimos, não comemos, e, portanto, a questão da condicionante física atrapalha, portanto, não ter a possibilidade de me deslocar facilmente, a possibilidade, se calhar, vai ficar mais vezes doente, vai falhar com compromissos, com responsabilidades, o escritório não está adaptado, e, portanto, lá está. Eu digo que acabar por criar o meu próprio espaço de trabalho não foi fácil, mas optei que assim fosse, porque também não queria ficar remetida só aos backstage e trabalhar só de forma não visível, porque gostava muito de fazer também contencioso e a barra do tribunal. Peço desculpa que entretanto expressei-me... Não, eu só, agora é para concluir, eu não vos quero interromper, mas o que eu gostava de saber era, comecei por si por razões óbvias, que era, naturalmente, saber o que é que um advogado pode fazer para ajudar na defesa dos direitos de uma pessoa com deficiência. Que é isto. Eu, no meu caso, tento passar a informação o mais possível e dar, portanto, empoderamento às pessoas que lutem, não desistam, porque é um direito vosso. Portanto, passa por um papel no sentido mais informativo.
Até porque depois eu faço o que posso, não é? Algumas pessoas com deficiência, portanto, também não têm meios financeiros, muitas vezes, para avançar. Claro que eu encaminho para as entidades competentes, mas depois se apanha um colega que não é tão sensível e que remete a situação para o lado, porque lá está, é incomodativo, é desconcertante, não dá tanto jeito, a pessoa acaba por ficar ali. Portanto, tento fazer aquilo que gostaria que fizessem comigo, que é informar. Vão aos locais certos, vão ali, vão lá, têm direito a isto e aquilo. De facto, há uma desinformação ainda muito grande. E é neste sentido que eu tenho tentado colmatar essa dificuldade que vou sentindo nas pessoas. E a Ana e a Catarina, o que é que acham que nós, advogados, quer enquanto o advogado pode fazer individualmente, quer o Conselho Regional enquanto instituição, o que é que vocês gostariam que fosse feito por nós, para vos ajudar nesta luta que é a vossa? Na minha perspectiva, eu acho que ou seja, os advogados que nos estiverem a ouvir aqui, gostava muito que, no seguimento do que a Eliana disse, informassem os vossos clientes sempre. E fazer uma coisa que eu acho que é muito rara, em muitas classes, não só na advocacia, mas, por exemplo, na classe de profissionais de saúde, se não souberem, ou seja, se vocês não tiverem a certeza da vossa resposta, pensem como é que vocês podem ir pesquisar mais, ou seja, e como é que vocês podem dizer que sim antes de dizer que não. Ou seja, é muito fácil dizer, isso não é possível, isso não há lei que defenda, isso não há proteção nenhuma, não sei onde é que há de procurar Isso ajuda. é comum, Catarina? Sim, eu acho. Então, nos profissionais de saúde, quando se trata de produtos de apoio nos profissionais de saúde, porque se trata de programas informáticos, de passar receitas, códigos e não sei o quê, o que eu recebo mais é mensagens de: olha, Catarina, como é que tu adquiriste isso? Porque a minha médica disse que eu não consigo, não dá, não posso, não quero. Em muitas situações até pode ser possível, porque é preciso determinadas qualificações, digamos assim, para termos alguns produtos, mas o que eu vejo é que na grande maioria das vezes as pessoas não sabem e a pessoa sai do encontro, seja ele com um advogado, seja ele com um médico, achar que não pode, ou que não tem nada que o defenda, e o que se passa é que não há informação do outro lado e não há disponibilidade e humildade para se dizer: eu não sei, não sei, nunca tive um caso destes, tenho que ir pesquisar, tenho que ir perguntar a outro colega que esteja mais dentro da situação, tenho que ir saber mais. E eu acho que isto falta muito e eu acho que vocês podem fazer muito por isso, e como Conselho Regional, eu acho que também isto que estamos aqui a fazer e no futuro fazer, até com outros advogados, até com pessoas mais especializadas, sessões de esclarecimento, eu acho que é essencial de vocês irem estudar a lei, de vocês verem, porque há bocado falávamos da questão da discriminação, e o que eu noto é que muitas vezes, no meu dia-a-dia, e eu própria também só tomei conhecimento há pouco tempo, mas quando eu em ambiente de trabalho falo especificamente da lei número 46, ou seja, da não discriminação, e as pessoas percebem que quando não colocam acessibilidade me estão a discriminar, porque eu estou a ficar do lado de fora, aí mudam uma visão. É do género: ai, mas eu não quero discriminar ninguém. E eu: pois, mas estás. E as pessoas não entendem a falta de acessibilidade como uma forma de discriminação. E é. Portanto, eu acho que difundir a informação é essencial, e isto que estamos aqui a fazer, mas muitas outras ações acho que poderão ser levadas a cabo. Ok, muito obrigado. Ana, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu poderei-me estar a repetir, mas é um bocadinho como a Catarina e como a Eliana já disseram, mas agora na minha voz, acho que podcasts com este tema, especificamente para os advogados, sensibilizar para que as respostas e o apoio que vos possa vir a ser solicitado seja uma resposta informada e que aumente a sensibilidade para quem está a ouvir, de saber mais sobre nós e sobre a legislação que nos acompanha e que nos poderá ajudar. Muito obrigado, Ana. Catarina, Eliana e Ana, se quiserem naturalmente acrescentar alguma coisa, têm naturalmente essa possibilidade. Se não quiserem, resta-me terminar, mas se quiserem, estejam à vontade.
Eu acho que da minha parte foi um bocadinho tudo dito. Acho que é um tema que assusta muita gente, a deficiência, e eu gostava muito de aproximar mais a comunidade das pessoas com deficiência, no sentido de, no futuro, não ter que haver esta tentativa de aproximação, ou seja, ser uma coisa natural. Não é normalizar, porque ninguém tem que normalizar a nossa presença já é normal, mas naturalizar. E acho que isto só se consegue com informação e com conversa também. E também com algumas coimas, também dava algum jeito. Mas, portanto, da minha parte é isso. Agradecer o convite, foi um prazer e aprendi imenso também. Muito obrigado, Catarina. Eliana, quer acrescentar Por alguma sendo coisa? aquilo que a Catarina disse, responsabilização, porque em Portugal, infelizmente, a responsabilidade de facto ainda morre solteira. E apelar também aqui à união para termos uma voz muito mais ativa e que chegue também à tutela, porque também devemos ser ouvidos nos meios ou nas instâncias um bocadinho mais acima, para que tenham de facto e de uma vez por todas consciência daquilo que efetivamente se passa na realidade e na sociedade atual. Ana, quer acrescentar alguma coisa? Quero agradecer o convite e quero dizer que foi um gosto e um privilégio poder ser uma das oradoras e dizer que hoje estamos a tratar deste tema e que espero que no futuro deixe de ser um tema. Todos esperamos, penso eu. Eu quero agradecer a oportunidade de expressar a gratidão do Conselho Regional de Lisboa por vos ter tido aqui, nesta sala virtual. Foi de facto um gosto muito grande ouvir-vos falar. Para além de excelentes conversadoras, é sempre bom aprender e de facto há muita ignorância, muita iliteracia sobre os direitos, os desafios, as dificuldades das pessoas com deficiência. Esperamos que tenha contribuído estes episódios do nosso podcast para prestar alguns dos esclarecimentos que são essenciais e esperamos que seja só o primeiro passo na direção que todos desejamos, que é tornar a nossa sociedade mais justa para todas as pessoas, naturalmente também para as pessoas com deficiência. Muito obrigado a todas e até uma próxima oportunidade.